crianças! Tudo bem com vocês? E aí, como foi essa semana? Eu continuei pesquisando sobre lugares sagrados naturais para a gente conversar essa semana. Mas você se lembra do que nós vimos na semana passada? Na semana passada, nós começamos a falar sobre lugares sagrados naturais. Nós vimos o que significa a palavra sagrado e vimos alguns rios que são considerados sagrados por diferentes organizações religiosas. E hoje nós vamos falar sobre um outro tipo de lugar sagrado que também é natural, que também não é construído pelas pessoas. Mas para a gente começar a nossa aula de hoje, eu vou pedir para você separar o seu material e a gente já volta para conversar mais um pouquinho. Agora que você já está com o seu material, os lugares sagrados que nós vamos ver hoje são montanhas e montes. Montanhas e montes que são considerados sagrados para diferentes religiões ou diferentes culturas. Mas para começar a nossa conversa, você sabe a diferença entre montanha e monte? Qual é a diferença entre monte e montanha, montanha e monte? Sabe me dizer? A principal diferença entre as montanhas e os montes está com relação ao tamanho e à origem da formação desses espaços. Como essa informação é bem importante, eu vou pedir para você anotar aí no seu caderno, combinado? Então anota que a gente já volta. Então, você sabe que a principal diferença é com relação à origem e à formação desses lugares. Mas vamos ler juntos, então, o que são montanhas? Acompanhe a leitura comigo. Montanhas são constituídas por um agrupamento de morros e podem surgir por causa das falhas tectônicas ou atividades vulcânicas, quando o material magnético é expulso do interior da Terra para a superfície. Então essa é a explicação do que são as montanhas. Agora nós vamos ler juntos o que são os montes. Montes, consequência de processos erosivos, desgaste do solo, ou também pode ser formado por atividades vulcânicas e tectônicas.
A diferença é que quando nós temos montanhas, nós temos uma cadeia de montanhas, são várias dessas elevações e elas são em tamanho maior. Os montes são um pouco menores e muitos deles são formados pelo desgaste então do solo. Essa erosão pode ser pelo vento, pela chuva, várias questões aí envolvidas. Mas agora que nós já sabemos o que são montes e o que são montanhas, nós vamos conhecer alguns montes e montanhas sagrados. Então, respira fundo. Você já subiu um monte ou uma montanha? Precisa de muito fôlego. Alguns são bem difíceis. Nós vamos ver agora alguns que são mais famosos, mais conhecidos. Combinado? Então, nós vamos fazer assim. Eu mostro a imagem para você e enquanto você vê aí a imagem desse espaço, eu vou ler uma explicação rapidinha sobre ele. Combinado? Então, o primeiro que nós vamos ver é o Monte Everest. O teto do mundo também é um lugar com muita carga espiritual. A seus pés está o mosteiro budista tibetano de Rongbuk, o maior do mundo. A 4.980 metros de altura e há mais de 100 anos um local de peregrinação para os Sherpas. A tradição conta que os Sherpas, antes de iniciar a subida até o acampamento, na base da montanha, chegam ali para fazer ofertas a Chomolungma, a mãe do universo na língua tibetana, deusa da montanha. O Monte Everest ele fica na divisa entre Nepal e China. E o pessoal ali sobe nesse monte porque acredita que tem uma carga espiritual muito grande. O próximo que nós vamos ver fica no Havaí, nos Estados Unidos. O nome dele é Mauna Kea. Todos os 5 vulcões da grande ilha do Havaí são considerados sagrados, mas o Mauna Kea é o mais sagrado do grupo, em virtude da sua altura. O vulcão sobe para 4.205 metros de altura, mas se você medir a partir da base, que é quase 5.761 metros abaixo do nível do mar, você obtém a altura de 9.966 metros, bem mais do que o Everest, que tem 8.848. Tem alguns desenhos animados, principalmente um aí que ficou bem famoso atualmente, que mostra esse vulcão pra gente, que fica lá no Havaí e que também é considerado sagrado. O próximo fica aqui na América, fica no Peru, Machu Picchu. O sítio arqueológico mais visitado no Peru e uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Está situado em um platô no Vale Urubamba, um rio considerado sagrado também pelos povos incas, que envolve quase por completo o morro. A cidade perdida era cercada por montanhas, com altares sagrados e dedicados ao culto do sol. Vários estudos têm mostrado que muitos edifícios foram construídos, proporcionando um alinhamento com o azimute solar durante o solstício. Então, em Machu Picchu nós temos também essas montanhas sagradas que eram usadas pelos incas para adorar o deus Sol. Por isso, também são consideradas montanhas sagradas. A outra fica na Austrália, chamada Uluru. Para os aborígenes Anangu, que há milhares de anos vivem em volta dessa formação de arenito, esta montanha é sagrada e revela sua verdadeira essência apenas para as pessoas que a veneram. Qualquer um que tenta roubar até uma pequena pedra, uma maldição cairá sobre ele mesmo. Os aborígenes têm pedido repetidamente para a proibição de turistas escalarem a pedra, mas o governo ainda não deu essa vitória para os aborígenes. Então, essa montanha ela é considerada sagrada para o povo Anangu. E o povo Anangu vem pedindo há muitos anos para o governo australiano proibir que os turistas subam na pedra. Porque quando os turistas sobem,
Além do desgaste da pedra pela subida, muitas pessoas retiram pedacinhos da pedra para levar para casa como lembrança. E para o povo Anangu, que acredita que esse monte, essa pedra é sagrada, retirar esses pedacinhos é um pecado muito grave. Por isso eles vêm pedindo para que seja proibida a visita de turistas neste espaço. O outro monte que nós vamos ver também fica nos Estados Unidos, como aquele outro que nós vimos. É o Monte Shasta. Para as tribos nativas americanas do Klamath, este vulcão, que é quase sempre coberto de neve, seria o lar de Skell, a divindade do mundo superior, que já teria engajado em uma luta com Lau, o espírito do mundo inferior, que vivia no vizinho Monte Mazama. Entre os dois teve uma batalha, som de erupções vulcânicas, que terminou com a vitória de Skell. A casa de Lau, ao invés, entrou em colapso, dando origem a uma cratera no Oregon. Então, os povos daquela região acreditam que nesse monte, o Monte Shasta, mora Skell, esse espírito do mundo superior. E quando eles ouviram, há muitos e muitos anos atrás, o som do vulcão, o som das erupções vulcânicas, eles acreditavam que era o espírito de Skell lutando com o espírito do outro monte que fica ali próximo. Um outro monte que nós vamos conhecer agora, ele é bem conhecido de alguns textos religiosos, que é o Monte Sinai. O Monte Sinai fica no Egito. Ele é considerado sagrado pelos fiéis de várias religiões. De acordo com o Antigo Testamento, neste monte, Moisés teria recebido de Deus as tábuas da lei, com os 10 mandamentos. Nessa foto, nós temos o vilarejo de Santa Caterina, que se diz a sede do mosteiro habitado sem interrupção mais antigo do mundo. Então, esse Monte Sinai, de acordo com os textos bíblicos e da Torá, é onde Moisés subiu. Deus falou com ele e deu para ele os 10 mandamentos, que nós já vimos aí em algumas aulas, vocês já devem ter visto na escola ou já devem pelo menos ter ouvido falar. Existem inúmeros filmes, desenhos, livros e várias outras coisas falando sobre essa história de quando Moisés subiu o monte e recebeu as tábuas da lei. O outro monte que nós vamos conhecer, ele fica na divisa entre o Tibete e a China, que é o Monte Kailash. Ele é considerado um espaço sagrado para os fiéis do hinduísmo, budismo tibetano, jainismo e Bon, que é uma antiga religião do Tibete e do Nepal. Os hindus acreditam que neste monte mora Shiva. Ele fica sentado no topo em um estado de meditação eterna. Tibetanos e hindus sentem a necessidade de ir até lá em peregrinação, pelo menos uma vez na vida. Então, para quem acredita no Deus Shiva, acredita que ele mora nesse monte, que ele fica sentadinho lá em cima, meditando. Outro que nós vamos conhecer também é um vulcão. Ele fica na Itália. É o Vesúvio, ou Vesúvius, como se escreve originalmente o nome. Na antiguidade, ele era considerado sagrado por heróis e semideuses. Ele era também aonde vivia Hércules, o filho de Zeus, e Alquimena, rainha de Tebas, e também expressão do poder do rei dos deuses. Então, para quem seguia a religião da Grécia Antiga, o Monte Vesúvio era também um lugar sagrado. Agora nós vamos visitar a Suécia para conhecer o Monte Arka. Arka é um monte, na verdade é um complexo de 12 picos. Ele fica num parque, um parque de preservação. Ele é reverenciado pelo povo da Lapônia, o povo Sami. Arka, o nome, significa velha mulher,
E este maciço tem muitas vezes o apelido de Rainha de Lapland. Voltamos para os Estados Unidos com o Monte Black Hills. Tanto os indígenas Sioux quanto os Cheyenne acreditam que este lugar seja o centro mais sagrado do mundo. O nome deriva da cor dessa montanha, que, dependendo da distância e da iluminação, tem uma coloração mais escura. E a vegetação da região também é muito escura. Então, dependendo da distância e do horário do dia, essa montanha fica completamente preta. Por isso que o nome dela é Black Hills. Voltamos para os gregos. O Monte Olimpo, na Grécia. O seu topo normalmente está coberto por nuvens. Ele é a montanha mais alta da Grécia. Foi considerada a moradia dos deuses. De acordo com o historiador Homer, o Olympus não estava sujeito aos elementos. Lá não chovia, não nevava e seu topo era constantemente cercado por um brilho etéreo branco. Então, como tinha muitas nuvens e ele sempre estava dessa cor branca, mesmo sem ter neve, os gregos antigos acreditavam que lá era a morada dos deuses. Na Turquia, nós temos um outro monte que é considerado sagrado para várias religiões, que é o Monte Ararat. De acordo com a tradição judaico-cristã, é o lugar onde a Arca de Noé desembarcou depois do dilúvio, finalmente encontrando uma terra onde parar. Essa montanha, na verdade, é um vulcão adormecido. Fica na fronteira com a Armênia. Na língua armênia, o seu nome significa criação de Deus. Mas em turco, Ararat significa montanha da dor. Então, um mesmo nome de um mesmo lugar que, dependendo da língua, tem um significado diferente. Mas é um monte aonde acredita-se que a Arca de Noé ancorou e a partir dali, então, a população voltou a crescer após o grande dilúvio. Vamos agora para o Japão. Lá no Japão também temos montes e montanhas sagradas. O Monte Fuji, que é um dos mais conhecidos. Provavelmente você já viu essa fotografia em algum lugar. Com seu topo quase sempre coberto por neve, a montanha sagrada da cultura japonesa, junto com outros 2 picos, está no centro de um culto antes do período Heian. Era reverenciada e temida como vulcão. Seria moradia de divindades budistas e shintoístas. E ainda é um lugar de peregrinação. É muito difícil de se chegar ao topo, mas várias pessoas já tentaram, várias pessoas já conseguiram. Então esse é um monte sagrado que nós temos lá no Japão. E temos um também na Índia. A Índia também tem montanhas sagradas. O Monte Arunachala. A montanha sagrada Arunachala, ela é considerada sagrada para várias comunidades diferentes, para muitos povos. E ela é também um espaço de meditação. Todas as fotos que nós encontramos da montanha Arunachala tem alguma pessoa meditando ali no seu entorno. E, por fim, nós temos o Monte Teide, que fica na Espanha, nas Ilhas Canárias. De acordo com os habitantes das Ilhas Canárias, neste vulcão foi preso o deus do mal, chamado Guaiota, que conseguiu raptar e fechar nas montanhas o deus do sol e deus da luz. A Xamã, o deus supremo, libertou o deus do sol e trancou o deus do mal Guaiota dentro desta montanha lá na Espanha. Então esses foram 15 espaços sagrados naturais que são montes e montanhas. Existem muitos outros. Para muitos povos antigos, os montes e montanhas, principalmente os vulcânicos, eram espaços habitados por espíritos. E nós vamos ver agora um vídeo contando pra gente de alguns desses montes, considerados sagrados e habitação dos espíritos. Presta atenção nesse vídeo que eu trouxe para você sobre os apus andinos. Oi
gente, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu vou falar para vocês o que são os apos andinos e como que vocês podem usar ele no dia a dia. Os apos, primeiramente, vamos esclarecer, eles são espíritos das montanhas. Então, os apos, eles primeiramente estão relacionados com as montanhas mais altas de uma região. E eles são aqueles espíritos que habitam ali naquela montanha. Então, na cosmologia andina, a gente tem 3 mundos. Então, vamos supor, o mundo intraterreno, onde existem diversas energias, o mundo médio e o mundo superior. Então, dentro dessa cosmologia, os apos, eles são a representação daquilo que sai do intramundo, do subterrâneo, para o mais alto cume, que seriam as montanhas, em direção aos deuses, onde quer que eles estejam. Então, por isso, os apos também, eles representam toda a fartura e a abundância, e é tudo que acontece em uma determinada região, num vale, por exemplo, tem a ver com o que vem lá do alto da montanha. Porque geralmente os apos, eles têm na sua ponta da montanha neve. Então, no decorrer dos meses do ano, essa neve derrete e isso enche os rios do vale, trazendo a possibilidade de plantação, de agricultura, da colheita, né? Ou da alagação. Enfim, cada ano vai ser de um jeito. Então, os povos que vivem nessa região, em torno desses apos, dessas montanhas, eles têm uma veneração muito grande por toda essa energia. E eles representaram essas montanhas dentro de algumas cerimônias que eles praticam, por exemplo, os pagos andinos, onde eles fazem oferendas aos deuses que moram nas montanhas. E eles representam os apos através desse trabalho aqui, que são feito de resina, isso aqui, e que, por exemplo, pode ter uma ponta, 2 pontas, ou, por exemplo, esse aqui, ó, que tem várias pontas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o que cada ponta dessa representa? Representa uma montanha daquela região. Então, por exemplo, se naquela região só tem uma montanha principal, então eles usam esse objeto aqui para representar essa montanha. Agora, esses apos aqui, que eu estou estudando com mais aprofundamento ultimamente, esses apos vieram da região de Machu Picchu. E lá, se eu não me engano, são 12 ou 13 montanhas principais que formam todo o conjunto. Então, esse conjunto aqui, ele tem 13 peças, que é exatamente para representar as 13 montanhas que tem nessa região. Então, isso vai variar de região para região. Como é que são feitos os pagos andinos, por exemplo? São cerimônias onde eles representam, eles colocam num paninho e aí eles vão alimentando com todas as coisas que fazem parte do dia a dia. Então, com alimentação, com objetos, com intenções. Então, eles depois enterram essa oferenda ou às vezes eles colocam fogo também. E sempre, quase sempre, dentro dessas representações, tem algum apo. Porque geralmente tá tudo relacionado. Então você tem uma montanha principal, que é essa montanha, geograficamente ela tá relacionada com toda a vida que tem ali naquela região, a criação de animais, a agricultura, a água, o clima. Então, quer dizer, tá tudo relacionado. Hoje em dia, existem também outras maneiras que as pessoas estão, principalmente os terapeutas, que estão redescobrindo outras maneiras que você pode usar os apos, que em massagem em pontos energéticos.
Ele é uma textura muito agradável, assim, quando você encosta os apos no corpo. E eu recomendo, assim, fica uma massagem bem gostosa. E se o terapeuta tiver conhecimento de outras técnicas, poder associar isso com o uso dos apos, fica uma coisa muito legal mesmo, muito bacana. De maneira geral, as oferendas com apos, elas são feitas com a folha de coca também, né? Com muito respeito, sempre lembrando que a folha de coca, para os povos andinos, ela tem uma relação muito forte, assim, com a espiritualidade. E então, os pagos andinos e o uso dos apos, geralmente, ele tem um significado maior quando você consegue fazer junto às oferendas, oferecendo também as folhas de coca. Então, algumas pessoas, além de considerar os montes e as montanhas como lugares sagrados, como habitação dos espíritos e dos deuses, usam esses espaços para meditação. Porque normalmente no alto dos montes e das montanhas não tem muita gente, não tem muito barulho, muita interferência. É mais fácil você ficar sozinho no alto de uma montanha do que numa cidade, num parque, num outro espaço. Então muitas pessoas sobem os montes e montanhas para fazer meditação, para procurar a paz interior ou para se concentrar em alguma coisa. E isso não é só entre quem pratica religiões orientais que tem a meditação como prática. Existem alguns monges também de outras religiões, alguns monges católicos, alguns monges de outras culturas, que buscam esses espaços para viver isolados e se dedicar somente à oração. Isso é mais comum do que a gente imagina. E nós vamos conhecer agora um monge que fez essa opção de viver isolado no alto de um morro para poder dedicar a sua vida única e exclusivamente à meditação sobre a palavra de Deus e à oração. Ele fica lá em cima isolado sem conversar com ninguém. Vamos conhecer esse monge? Presta atenção lá nesse vídeo. Geralmente a vida dos monges é uma solidão e silêncio, de reflexão e oração, uma na qual tentam afastar todos os males dos homens. Mas poucos conseguiram, como Maxime Kataradze, um monge da Geórgia que vive no topo de uma montanha acessível apenas por uma escada de 40 metros. Maxime decidiu se recolher a um Pilar Kachiki, depois da dissolução da União Soviética, e de uma vida de excessos. Depois de ter sofrido pressão, soube que devia seguir sua vida, e decidiu se afastar de tudo e viver uma vida rigorosamente espiritual. Maxime está há 24 anos vivendo mais próximo do céu e de Deus. Sua vida inspirou tantas pessoas que até fizeram uma comunidade aos pés de Pilar Kachiki. Maxime os visita ao menos 2 vezes por semana, e eles enviam comida e os outros produtos através de um complexo sistema de polias. Mas ninguém além de Maxime tem permissão para subir lá. Se por acaso alguém desejar, deve ter a aprovação de Maxime e passar por um processo de purificação e reflexão, no qual terá de rezar 7 horas por dia, durante 2 semanas, e assim que o sol nascer. Só uma pessoa com tal temperança e devoção poderia subir e se juntar a Maxime. É desta forma que o monge da Geórgia encontrou a paz. É desta forma que inspirou outras pessoas a encontrarem a paz. Ele passou fome, sofreu as inclemências da natureza, mas encontrou algo maior e mais forte que ele. Então nós vimos aí que algumas pessoas usam as montanhas e os montes para se isolar. Mas você sabia que alguns grupos cristãos usam os montes para um significado especial? Alguns grupos cristãos evangélicos usam os montes como espaço de oração. Eles seguem o que foi ensinado por alguns profetas da Bíblia. Se nós pegarmos a Bíblia, tem várias histórias, várias passagens em que Deus falou com os profetas no alto dos montes. Como nós vimos ali a questão de Moisés. Ele subiu um monte e lá Deus falou com ele. Então, não são necessariamente montes considerados sagrados, morros considerados sagrados, mas eles adquirem características sagradas neste momento.
Eu conversei com uma amiga minha que mora na região de Curitiba e que faz parte de uma igreja que tinha como prática subir nos montes para orar. E ela inclusive foi algumas vezes. Eles usavam um monte que fica perto do zoológico de Curitiba. Não é um monte considerado sagrado para os povos, para as culturas. Mas naquele momento em que esse grupo subia para fazer a oração, naquele momento esse espaço era um espaço sagrado, um espaço dedicado à oração. E existem vários relatos de pessoas que inclusive ouviram a voz de Deus, viram manifestações divinas nesses espaços, nesses momentos. Não são todas as igrejas evangélicas que fazem isso, que têm essa prática. Mas algumas desenvolvem essa prática há muitos anos. Eu já conheci várias pessoas que tinham como prática subir os montes para fazer as suas orações. Normalmente eles fazem isso em grupo, porque subir sozinho pode ser até perigoso, principalmente porque normalmente eles fazem isso à noite. Mas é muito comum nós termos aí grupos religiosos evangélicos que sobem os montes para fazer as suas orações. E nesse momento, esse lugar também se torna um lugar sagrado. Nós vimos na aula passada rios que são considerados sagrados. Na aula de hoje, nós vimos montes e montanhas que são considerados sagrados ou que se tornam sagrados em um determinado momento. Isso também vai acontecer com outros tipos de lugares naturais, como florestas, como parques, espaços que em algum momento, praias, são usados para a prática religiosa. Uma praia, por exemplo, não é um lugar sagrado, mas no momento que aquela comunidade religiosa se reúne ali para fazer suas oferendas, para cantar suas músicas, para fazer as suas preces, naquele momento aquela praia é sagrada. O mesmo acontece com um parque. Provavelmente quando você estava passeando no parque, você já viu algum grupo religioso reunido, sentado, tocando violão, fazendo suas orações. Isso é muito comum, porque a natureza é sagrada. Não só para as religiões. A natureza traz vida, por isso ela é um espaço sagrado de todos. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso na próxima aula. Mas agora nós vamos fazer a nossa atividade de hoje, combinado? Então, para a nossa atividade de hoje, eu vou pedir para você copiar o enunciado. Mas antes de copiar, vamos ler juntos? Os montes e montanhas são tão importantes que vários textos religiosos de diferentes crenças se referem a eles. Então, copie esse pedacinho do enunciado e a gente já volta.
Agora que você já copiou essa primeira parte, a próxima parte é uma pergunta que você vai ter que responder. Você vai copiar e responder, certo? Você conhece algum texto religioso ou ditado popular que fale sobre montes e montanhas? Vale pedir ajuda. Se você não conseguir responder agora, não tem problema, você pode responder depois. Mas eu vou te dar um tempinho para copiar e procurar a resposta, ou aí na sua memória, ou perguntar para alguém, combinado? Então a gente já volta. Agora que você já copiou a pergunta e pensou na sua resposta ou já respondeu, nós vamos pensar na ilustração. A gente gosta de deixar o caderno bem bonito, bem colorido, e para isso nós precisamos ilustrar. Para a ilustração de hoje, eu vou te dar duas opções. Você pode desenhar a história ou a montanha que você conhece aí de um texto sagrado ou de um ditado popular, ou você pode fazer a dobradura que eu vou te mostrar agora como que faz, combinado? Então, você pensa aí se você prefere fazer o desenho ou a dobradura. Se você escolher fazer a dobradura, é só prestar atenção nesse vídeo que vem agora.
Então, eu comecei a dobradura ali no vídeo que vocês viram, e como eu fiz o Monte Fuji, aquele que nós vimos lá na nossa aula de hoje, lá do Japão, eu resolvi fazer uma ilustração que representa esse Monte Fuji e colei a minha dobradura que eu pintei aqui no meio. Então, eu fiz como dobradura, mas se você quiser fazer só um desenho desse monte, dessa montanha, não tem problema nenhum. Nós encerramos então hoje a nossa aula sobre lugares sagrados naturais, onde nós falamos sobre montes e montanhas. Na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a natureza, que vai ser a nossa última aula sobre lugares sagrados naturais. Então, na semana que vem, nós vamos ver a sacralidade da natureza em diferentes textos religiosos. Combinado? Aquele nosso recado de sempre, né? Fiquem bem, lavem as mãos, tomem muita água, respirem fundo, que nós voltamos na semana que vem com mais conhecimento sobre a diversidade religiosa. Até lá!